Amém. Bom dia. Semana passada a gente começou essa série da fuga para a glória. O pastor Everson ministrou e falou sobre a necessidade de nós precisarmos de um salvador, de um libertador, assim como o povo do Egito um dia precisou de um libertador que foi Moisés. A gente também precisa de um libertador e esse libertador é Cristo. E a gente vai dar continuidade hoje. O título dessa ministração chama Esperando Ansiosamente. Existe algo que está junto basicamente com toda a espera, que é um pouco da ansiedade. Então, sempre que a gente está aguardando alguma coisa, a gente tem o sentimento de expectativa de que aquela coisa aconteça. Então, junto com toda a esperança de algo acontecer, junto com toda a espera, existe essa palavra, expectativa. A gente tem a expectativa de que essa coisa que a gente está esperando seja uma coisa boa, ou às vezes a gente tem uma expectativa que não é tão boa assim, a gente espera algumas notícias, e essas expectativas estão sempre dentro da espera. E há umas 2 semanas atrás, era um sábado, chega aquele dia, finalzinho do... Era final do mês já? Não, era começo do mês, na verdade, né? Chegou o comecinho do mês, trabalhei o dia inteiro, aí nem consegui parar para tomar café, chegou ali por volta de umas 8 horas da noite, bate aquela fome, e aí foi o dia que tu abre a geladeira, tem água, batata e um brotinho saindo da batata, assim, já, de tão cansada que já estava a batata num canto. E aí eu lembro que eu tava com muita fome, eu falei para Larissa, pelo amor de Deus, vamos pedir alguma coisa para comer, que eu já estava quase chorando de fome. E aí, você pede, você fica naquela expectativa do negócio chegar. E aí o negócio não mudava lá, tu olhava no iFood, estava assim, né? Só preparando o seu pedido. Não foi, o pedido foi enviado, não, era só preparando pedido. E por mais que esse seja um exemplo, uma situação meio boba, a gente consegue ver que a gente espera muita coisa. A gente tem expectativa em muita coisa. Talvez você tenha aquela expectativa de uma viagem que você vai fazer. Eu lembro quando eu era criança, quando eu sabia que no outro dia ia ter uma viagem de escola ou coisa do tipo, já fica virado, né? Não consegue nem pensar muito, não consegue dormir direito porque você está empolgado naquela viagem que você vai fazer. Ou talvez uma prova da faculdade, aquela prova que está tirando um pouco o teu sono, você tem uma expectativa de chegar a esse momento. O lançamento de um projeto na sua empresa, no seu trabalho. Então, em algum nível, todos nós estamos esperando ansiosamente por algo. Mas essas ansiedades, muitas vezes, elas tomam um lugar no nosso coração que pode ser um pouco além de um ritmo saudável de uma espera. A gente está acostumado com isso, a gente é ansioso por algumas coisas, a gente espera alguma coisa e isso faz parte da vida, essa espera, essa ansiedade, essa expectativa de acontecer algo. E como que nós podemos lidar melhor com as nossas esperas e com as nossas expectativas? O que Deus pode nos ensinar sobre a busca de algo? O que Deus pode nos ensinar sobre esses maiores momentos de expectativa, essas esperas ansiosas que nós temos? O que Deus pode nos ensinar em relação a isso? Eu lembro que, há alguns anos atrás, eu estava numa fase que eu precisava dar uma notícia para uma pessoa, e eu não sei como é que você é nisso, mas sempre que alguém fala assim, eu preciso falar contigo, preciso falar com você. Aí eu sou uma pessoa já um pouco mais ansiosa, e aí já fica aquela agonia, o que essa pessoa quer falar comigo, né? Será que é alguma coisa boa? Será que é alguma notícia ruim? Será que é alguma coisa que vai acontecer? E aí naquele dia eu era a pessoa que precisava dar uma notícia. Eu estava num processo de sair de um trabalho, profissionalmente estava numa transição importante para aquele momento, então eu ensaiava como é que ia ser essa conversa, eu pensava várias vezes como que seria aquele momento. E aí, às vezes, ia dormir, acordava no meio da noite pensando naquela conversa, aí dormia, depois acordava, já pensava naquele momento. Então, eu fiquei, acho que, 1 mês, mais ou menos assim, com essa conversa, remoendo, e pensava, e parava, e aí almoçava. Sabe aquele momento que o homem está sentado, parado, olhando para o nada? Era exatamente isso que eu estava pensando naquela hora. Só aquilo passava na minha cabeça. E aí, chegou o dia de ter essa conversa que eu precisava ter.
E foi muito mais simples do que eu imaginava. Foi uma coisa que eu sentei lá, demorou o tempo que deveria demorar, 15, 20 minutos mais ou menos. Saí de lá, tinha dado tudo certo momentaneamente. E aí a gente começa a perceber que nós colocamos expectativas muito grandes em coisas que não deveriam tomar tanto espaço na nossa cabeça. Sabe, eu estava com uma conversa me tirando o meu sono, eu estava com uma conversa tirando uma paz que existia, só que aquilo ali estava fazendo com que aquela decisão, aquela informação que eu precisava passar, estava tomando um espaço além daquilo que deveria. E eu tenho certeza que com você também tem momentos assim. A gente está sempre na expectativa no futuro, a gente está sempre esperando condições melhores lá na frente, e aí a gente pensa assim, não, quando meus filhos crescerem, aí eu vou conseguir fazer esse sonho que eu estou querendo concretizar. Quando meus filhos crescerem, quando eles saírem da escola, quando eles saírem de casa, aí sim eu vou conseguir fazer isso, talvez um sonho, um desejo que você tem que fazer com a sua esposa, e a gente fica colocando a expectativa lá na frente, a gente fica colocando isso lá para frente. Não, quando eu mudar de trabalho, quando eu aumentar o meu salário, aí sim, isso que eu tanto quero vai acontecer. Então nós estamos condicionando uma expectativa de vida melhor sempre no futuro. Toda hora a gente joga para frente, toda hora a gente está esperando lá na frente. E a gente começa a ter essa espera ansiosa, a gente começa a ter esse momento de aguardar, e isso começa a tomar um lugar no nosso coração. E Lucas vai contar uma história de um homem chamado Simeão. Eu vou te convidar para abrir a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 2. Vai contar a história de um homem chamado Simeão. E Simeão não é um cara muito falado na Bíblia. Ele foi poucas vezes falado, se eu não me engano, não tenho certeza agora, mas eu acredito que tenha sido a única vez que é falado sobre essa pessoa específica que é Simeão. E quem foi Simeão? Foi o cara que quando Jesus nasce, ele vê Jesus e ele tem uma reação muito interessante que a gente precisa levar para a nossa vida. E aí, Lucas capítulo 2, 25 e 26 vai falar o seguinte: naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Pausa um pouquinho, a gente vai continuar um pouco ainda nesses versos, mas nós vemos que existe algo que Lucas fala e a gente precisa colocar um pano de fundo um pouco nessa história. Simeão, ele era um homem justo e devoto, como a Bíblia fala. E ele esperava ansiosamente pela restauração de Israel. Ou seja, o que ele esperava? Ele esperava Jesus, ele esperava o Messias, ele aguardava por isso, ele ansiava por esse momento. E entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, você já deve saber disso também, existe um gap onde Deus não fala mais por meio de seus profetas. Aproximadamente 400 anos, nós não temos uma revelação da vontade de Deus por meio dos profetas. Então, toda a história nesse contexto precisava passar por algo, ou seja, a gente precisa pensar em algumas coisas. Como que estava a vida religiosa dessas pessoas nesse tempo? Como que as pessoas que depois de 400 anos já não tinham mais nenhuma revelação nova da parte de Deus, como que eles estavam vivendo as suas vidas? Provavelmente das promessas que Deus tinha feito, do que elas tinham expectativas ainda. O que essas pessoas estavam esperando? A grande possibilidade é que as pessoas começaram a viver suas vidas. Talvez alguns mais justos e devotos, assim como Simeão. E esse silêncio gerou conformismo em muitas pessoas. Esse silêncio provavelmente gerou uma dúvida até mesmo daquilo que Deus tinha falado para essas pessoas. Aquilo que Deus tinha prometido para elas no Antigo Testamento inteiro, que a gente vê Deus falando sobre a restauração do povo de Israel, muitas pessoas começaram a ficar desanimadas com isso. Muitas pessoas começaram a ficar com as expectativas em outros lugares, e não mais com a expectativa da vinda de Cristo, dessa restauração de Israel. Mas assim como Simeão, existiam homens e mulheres devotos e justos a Deus,
que estavam esperando sim o Messias e estavam esperando sim a vinda de Cristo, estavam esperando ansiosamente essa vinda do reino de Deus. Porque eles sabiam que existia uma promessa e eles conheciam a Deus, e por conhecer a Deus, eles sabiam assim, ó, Deus não falha, Deus não muda. Se um dia Deus livrou o nosso povo lá de Israel, que foi basicamente toda a ministração da primeira ministração dessa série, se você não assistiu, entra lá no YouTube, assiste. Existia a esperança de que um dia o Deus que libertou lá atrás também seja aquele que irá trazer a libertação para agora. E aí Lucas vai continuar dizendo, nesse dia o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus dizendo, soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo como prometeste. Vi a tua salvação, que me preparaste para todos os povos. Ele é a luz de revelação às nações e a glória do teu povo Israel. Um ponto muito importante que a gente precisa entender aqui é que Simeão foi agraciado por Deus de ter uma promessa muito clara. Simeão, você não vai morrer antes de ver o Salvador. Você não vai morrer, você não vai ter a sua experiência de morte antes de poder olhar para Jesus e falar assim, ó, finalmente, agora eu posso morrer porque eu vi a tua salvação. Eu vi a tua salvação que preparaste para todos os povos. O que talvez a salvação que antes era exclusivo para o povo hebreu, o povo de Israel, agora ela será disponível para todos os povos. E assim, por causa de Cristo, por causa dessa luz que foi revelada em Israel, hoje nós estamos aqui. E a gente não está falando do Natal, a gente não está falando especificamente do nascimento de Jesus, mas para falar da morte de Jesus, a gente precisa falar do Cristo que veio. Não só do Cristo ressurreto, mas do Cristo que veio, da promessa que um dia nós recebemos de Deus. E Simeão estava nesse momento, talvez em crise de ansiedade. Sabe, essa expectativa, ele estava aguardando assim, ó, Deus, eu preciso ver o Senhor, eu preciso ter um encontro com a face de Jesus, eu preciso ver esse Cristo que o Senhor tanto falou que eu ia ter, o Senhor disse que eu ia ter esse encontro. E o mais lindo desse encontro é que na hora que Simeão pega Jesus no colo, a Bíblia conta até mesmo que Maria e José, eles são abismados com tudo aquilo que Simeão fala sobre Jesus. Eles falam assim, olha, eles ficaram, não com essas palavras, mas eles começaram a ficar em choque até mesmo aquilo que Simeão estava profetizando sobre Jesus. E aí quando ele olha para Jesus, ele enxerga a sua libertação. Quando Simeão olha para Cristo, ele tem uma reação incrível que é assim, ó, eu não preciso de mais nada. Ele olha para Jesus e fala, eu não preciso de mais absolutamente nada, porque tudo aquilo que eu esperei, tudo aquilo que eu mais ansiava, eu encontro nesse bebê que nasceu, eu encontro nesse bebê que está aqui agora. E a Bíblia inteira relata essa expectativa da vinda de Jesus, a todo momento. Desde o Antigo Testamento, ele é repleto de momentos de pessoas aguardando essa notícia, e a boa notícia que chega a partir desse encontro é que o reino de Deus ele chegou. A maior expectativa das pessoas naquele tempo era essa, que um dia eles pudessem ver o reino de Deus. E no dia que Jesus nasce, na verdade até mesmo antes, a gente pode pensar nisso, até mesmo no momento que Maria recebe aquela notícia de que dentro do ventre dela existia o libertador, o reino de Deus já estava dentro de uma mulher chamada Maria. O reino de Deus já estava lá crescendo como uma criança, que um dia se tornaria um jovem, se tornaria um adulto, para finalmente a gente olhar para tudo aquilo que a gente tem de expectativa e falar assim, o reino de Deus, ele chegou. E meus irmãos, queria refletir muito com você sobre isso, porque Deus colocou em nós uma expectativa que só Cristo pode suprir. Deus colocou dentro de mim e de você algo que não existe outra coisa que pode suprir essa expectativa.
A gente tenta procurar, a gente tenta ficar atrás de várias coisas. Às vezes a gente começa a tentar fazer tantas coisas profissionalmente, no seu ministério, a gente começa a buscar sempre um significado na vida, mas a real é que essa expectativa que a gente tem de uma vida melhor, ela é muito pequena para as coisas que o mundo pode oferecer, ela é muito pequena para aquilo que Deus propôs para mim e para você, que é, Ele preparou algo que só Cristo pode suprir. Só Cristo pode suprir isso. Não existe outra pessoa que tenha a possibilidade de suprir aquilo que só Cristo pode suprir. E nós estamos sempre cansados, nós estamos sempre atrás dessas coisas, porque a gente sonha aqui com uma igreja que cresça, com discípulos que tenham mais pessoas aos domingos, que tenham mais pessoas nos pequenos grupos, mas se a gente começa a colocar essa expectativa nisso, de uma igreja grande, se a gente começa a colocar uma expectativa num ministério de sucesso, a gente começa a colocar essas expectativas que vão ser frustradas. Porque são expectativas depositadas nos lugares errados. Se a gente começa a depositar a nossa expectativa no seu trabalho, em algum momento você vai se frustrar porque a gente está aguardando ansiosamente algo do nosso trabalho, a gente está aguardando ansiosamente algo da nossa igreja, do nosso pastor, a gente está aguardando ansiosamente talvez um empreendimento que a gente quer começar, só que isso não vai ser possível, porque Deus colocou dentro de você uma expectativa que só Cristo e o seu reino podem suprir, mais nada. Se essas coisas começam a ocupar lugar no seu coração, e são coisas boas, não são coisas ruins. Você tem que sim sonhar em ter uma carreira boa, você tem que sim sonhar com essa igreja cheia, você tem que sonhar com isso. Mas quando isso toma um lugar maior, essa expectativa que nós colocamos, que são passageiras, elas começam a colocar uma ansiedade dentro do nosso coração, que não deveria ser colocada. A gente começa a acordar à noite pensando naquilo que a gente precisa fazer para ter uma carreira melhor, e a gente está desesperado porque a gente não consegue, e aí a gente chega num limite que a gente fala assim, eu não aguento mais. Pensa aí por um segundo, talvez a coisa que você tem pensado nos últimos momentos, que mais tenha gerado expectativa no seu coração. Pode ser no seu trabalho, pode ser na sua família, em qualquer coisa. O quanto que essa expectativa ela está alinhada com o reino de Deus. O quanto dessa expectativa ela está sendo gerada dentro de você, mas com a expectativa daquilo que Deus está proporcionando para você naquele momento. Espere ansiosamente, não somente por um emprego melhor, não somente por uma situação melhor, mas espere ansiosamente que o reino de Deus se cumpra na sua vida. Assim como Simeão estava aguardando Jesus, ele estava aguardando de uma maneira ansiosa, ele queria muito ver aquilo, que você tem ansiedade do reino de Deus se cumprindo em você. Não em coisas passageiras. Antes a expectativa que era um dia encontrar o Salvador, um dia o Salvador ele veio. O Salvador ele veio. E agora a expectativa que nós temos é que um governante ele virá. E ele virá. Essa é a verdade. Se antes nós esperávamos que um dia Jesus viesse, um dia o Messias viesse, e eles aguardavam ansiosamente a vinda do Messias, e o Messias veio, porque a palavra de Deus se cumpre, que a gente espere com expectativa que um governante agora virá. E a boa notícia é que ele virá. E sabe, essa expectativa de que um dia Jesus virá de volta para governar a terra, Jesus virá para trazer o reino de Deus agora de uma maneira completa, de uma maneira pura, de uma maneira 100%, precisa botar no nosso coração um sentimento de uma ansiedade. Só que não é mais uma ansiedade provida pelas coisas materiais, não é mais uma ansiedade que são providas por coisas que a gente talvez nunca vai alcançar, o 1º milhão, uma ansiedade para acontecer tal. Não, é uma ansiedade de ver o reino de Deus manifesto nessa terra. E aí eu te pergunto, o quanto disso tem gerado de expectativa no seu coração? O quanto disso tem tirado o seu sono de saber que um dia o teu governante, o teu Senhor, ele virá, e ele virá para restaurar todas as coisas. Eu lembro que quando eu era criança, adolescente, tinha muito medo desse assunto.
Eu morria de medo desse assunto, de saber que, nossa, um dia Jesus vai voltar, vai quebrar tudo e brá. Aqueles filmes como é que era o nome? Deixados para Trás. Sabe, aqueles filmes assim, de tipo assim, cara, era um medo daquilo que Jesus ia vir, vinha fazer. E aí quando a gente vira mais adolescente, pô, mas eu quero casar primeiro, né? Eu quero ter meus filhos, eu quero fazer minhas coisas primeiro. Só que quando a gente entende que esse governante é um rei que muda a história, vai mudar a história completamente, e agora a gente não vai mais viver nessa vida de pecado, a gente não vai mais viver uma vida contaminada, a gente pode olhar para isso e falar assim, meu Deus, que essa salvação venha logo. E aí a gente para de ficar na busca do passaporte vermelho, porque não, lá é melhor, eu vou sair do Brasil logo, porque não, o Brasil já deu, né? Já deu o que tinha que dar, o Brasil está assim desse jeito mesmo, e não sei o quê. Para de colocar sua expectativa num presidente, para de colocar sua expectativa num governador, para de colocar expectativa no seu pastor. Coloque a expectativa que você deve ter em Cristo, gente. Que você aguarde ansiosamente ter um encontro com a face de Jesus e essa face possa transformar o seu coração, assim como aconteceu com Simeão. Ele aguardou ansiosamente a vinda daquele que podia salvar ele. Ele aguardou ansiosamente a vinda daquele que podia restaurar todas as coisas. Em Cristo nós temos os nossos casamentos restaurados, em Cristo nós temos os nossos sentimentos restaurados, Deus nos reconcilia com nós mesmos. A gente para de se enxergar menosprezado, a gente para de se enxergar como menor, a gente para de se enxergar mal, porque agora a gente sabe a nossa identidade em Cristo, firmada em Cristo. E eu paro de enxergar agora meu irmão como inimigo, eu me reconcilio com meu irmão, e isso só é possível por causa do sacrifício de Jesus. Se Jesus não tivesse vindo, gente, a gente poderia ter uma vida que não é nem perto daquilo que a gente tem. E a mensagem da Páscoa é essa, é que Jesus veio, santo, maravilhoso, tomou o meu e o seu lugar e decidiu se entregar como aquele que foi a ovelha muda, que pegou todos os pecados da humanidade e foi flechado pela ira de Deus, para que eu e você pudéssemos ter acesso a esse reino de Deus. Que a gente possa olhar para aquilo que a gente faz, para tudo aquilo que a gente tem construído, mas ao mesmo tempo que a gente está aqui construindo a nossa vida, estamos nos esforçando para conquistar as coisas e tal, mas que a gente possa olhar para Cristo e falar assim, ó, Cristo, isso aqui é passageiro, isso aqui pode sair, eu posso perder, eu posso ter minhas mãos leves nisso, eu posso perder o que for, mas eu não posso perder isso aqui. Eu não posso perder isso aqui. Deus, eu preciso que o Senhor seja aquele que eu olhe e fale assim, ó, eu não preciso de mais nada. Se eu puder morrer, eu morro, porque eu olho para Cristo e eu falo assim, ó, tudo aquilo que eu ansiei, tudo aquilo que eu busquei, tudo aquilo que eu mais aguardava de maneira ansiosa, eu encontrei. É como se fosse um grande presente que o Senhor nos dá. E esse presente transformou a nossa vida, transformou a nossa história. A gente é transformado cada dia mais em santificação, em passo a passo, para que um dia esse reino que um dia foi prometido para nós possa ser um reino de paz, justiça e alegria. Quantas coisas que a gente se incomoda, né? Porque a gente não tem paz, a gente não tem justiça, não tem alegria. Se você está nessa vida que tem paz, justiça e alegria, eu vou te convidar a fazer uma ligação para um negócio de telefonia que você precisa resolver. Pronto, acabou a tua paz. Acabou. Sabe, a gente precisa de gente que decida empreender nesse tipo de coisa, de falar assim, ó, quer saber essa porcaria dessas TIM, de Claro e não sei o que, eu vou montar uma empresa disso e eu vou tratar bem os meus clientes, porque essas pessoas merecem ter justiça, paz e alegria. Eu não vou cobrar mais do que eu devo, eu não vou cobrar o que não pode. Por quê? Porque se o reino de Deus chegou, eu sou um catalisador desse reino. Que no seu trabalho você possa ser uma pessoa justa, alegre e tenha paz. Que na sua casa você possa ser uma pessoa justa, alegre e que tenha paz. E que sua casa possa ser um lar de paz, justiça, alegria. Porque é isso que o Senhor tem prometido para nós. É isso que Simeão, quando olhou para Jesus, ele falou assim, ó, eu encontrei tudo que eu preciso, agora eu posso morrer. Os amores que eu tenho na minha vida de nada importa, porque eu encontrei a Cristo. Os amores que eu já tive na minha vida de nada importa, porque tudo aquilo que eu precisava eu encontrei em Cristo. E
Eu preciso que você lembre disso todos os dias. Que Deus colocou em você, em mim, uma expectativa que só Cristo pode suprir. Se você tem o seu coração nesse momento aguardando ansiosamente por coisas materiais, se você está aguardando ansiosamente por uma briga na justiça, se você está aguardando ansiosamente por uma resolução no seu trabalho, lembre de uma coisa: todas essas expectativas vão acontecer na sua vida, são expectativas que faz parte do jogo, mas que essa expectativa não se torne a principal expectativa que precisa estar no nosso coração. Que é de aguardar um Cristo que virá. Que é de aguardar um Cristo que o seu reino já está manifesto no meio de nós. E a gente pode aproveitar esse reino, porque é um reino de paz, justiça e alegria. E para a gente finalizar, quero refletir com você 3 pontos. Primeiro, como você tem lidado com as expectativas que você coloca na sua vida? Como que as suas expectativas estão colocadas aí no seu dia a dia? Será que são expectativas que estão sendo além daquilo que deve? Será que são expectativas que estão fora do reino de Deus, estão fora dos planos do Senhor para a sua vida? Será que são expectativas que estão tirando seu sono? Como estão essas expectativas? Segundo ponto. Lembre-se de que Cristo supre todas as expectativas. A gente às vezes olha para, Simeão, na Bíblia, Lucas escreveu e tal, e a gente acha tão distante, mas não, lembre-se disso todos os dias, que Cristo, as expectativas que você tem são supridas em Cristo. Não existe outro lugar melhor para você depositar sua expectativa, meu irmão. Não existe outro lugar melhor para você depositar aquilo que você tem, aquilo que você é. Pelo amor de Deus, que você saia essa manhã sem depositar expectativa no seu trabalho, por exemplo. Porque amanhã você pode ser demitido. E é isso. E aí, se você está colocando a sua expectativa lá, se você está colocando a sua expectativa no lugar errado, você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Mas as expectativas em Cristo, elas não se frustram. Porque aquele que disse que vinha, ele veio. E aquele que disse que virá, ele virá. E terceiro ponto e último, viva o reino de Deus, disponível para você, conquistado na cruz. Essa é a mensagem da Páscoa. Que Cristo, ele veio para nos dar vida, uma vida em abundância, não uma vida sem problemas, porque isso não existe, mas uma vida onde as expectativas que nós queremos, as expectativas que nós sonhamos, se depositadas em Cristo, se depositadas no seu reino, nós teremos uma vida incrível. Porque a gente para de se frustrar com as coisas, a gente começa a ficar quase que, marcado. Porque a gente sabe assim, cara, esses problemas estão acontecendo na minha vida, eu sei que são ciclos, eu sei que vai sair, eu sei que vai acontecer, mas a expectativa maior que eu tenho, que é em Cristo, essa expectativa eu não perco jamais. Amém? Quero te convidar a ficar de pé para a gente orar sobre isso. E antes de eu orar por você, eu queria que de verdade agora você tivesse um momento em silêncio, um momento onde você pudesse fechar seus olhos, olhar para dentro de você e falar assim: Deus, o que eu tenho colocado no meu coração? Quais são as coisas que eu tenho colocado dentro de mim, que as expectativas estão suprindo além daquilo que deve? Talvez seja no seu trabalho, talvez você tenha tendo uma expectativa no seu marido, talvez você tenha tido uma expectativa na sua esposa, e essas expectativas são frustradas, são expectativas que não são alcançadas. Quais são as expectativas que tem colocado no seu coração? E peça nesse momento, Senhor, tire essas expectativas nos lugares errados, tire essa ansiedade nos lugares errados, coloca a ansiedade e a expectativa, essa espera que eu tanto quero no Senhor, porque eu sei que no Senhor esse reino de paz, justiça e alegria, eu sei que eu posso olhar para isso e falar assim: eu não preciso de mais nada, eu não tenho, tudo aquilo que eu tenho é Cristo, tudo aquilo que eu preciso está no Senhor, e aí eu não consigo mais, Pai, olhar para as coisas do mundo como coisas que são importantes para mim, mas eu vejo que o Senhor é a maior importância de tudo, Deus. Então, Pai, no nome de Jesus, Deus, assim como nossos irmãos juntos aqui estamos, eu te peço, Deus,
que a tua palavra e a tua manifestação da tua glória, assim como um dia Simeão olhou para os olhos de um bebê e olhou para aquela criança e falou assim, ó, tudo aquilo que eu tenho, eu encontrei nessa criança, porque essa criança foi enviada, essa aqui é o Messias, e Deus coloca no nosso coração um aguardo, aguardar ansiosamente pela tua vinda, pelo teu reino manifesto no meio de nós, Pai. Que cada casa aqui representada, cada pessoa, possa juntos, Deus, sermos o teu reino de alguma forma, Pai. Nós te pedimos, Deus, em unidade, que a nossa igreja seja uma igreja que o teu reino seja manifesto. Que as pessoas que estão aqui, o reino de Deus, que é tudo aquilo que a gente mais anseia, seja manifesto, Pai. É isso que nós te pedimos, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado por cada coisa que o Senhor tem representado em nós, Deus. No nome de Jesus.